No livro de Marcos, e eu quero ministrar sobre como entrar na casa do valente. Há um texto na palavra de Deus que fala de uma família. A Bíblia não conta muitos detalhes ali, mas diz que há um pai, 2 filhos, e um dos filhos diz ao pai: pai, me dê da herança a parte que me cabe, que eu quero seguir o meu caminho. É interessante que, eu não sei, mas na minha versão, não diz que o pai procurou convencer o filho de alguma coisa. Ele disse: se você quer ir, tudo bem. Não está pedindo nada demais, está pedindo algo que era dele. Mas eu quero chamar a tua atenção como o inimigo pode roubar, matar e destruir sem que mexa em finanças ou qualquer outra coisa. Uma das coisas que talvez mais atormente as pessoas, e eu vejo muitas pessoas que têm muitas posses, mas elas estão doentes, estão enfermas. E isso atormenta, porque você não pode ter uma vida solta, tranquila. Você fica limitado. E o modo que o inimigo ataca aquele lar foi assim. Ele estuda aqueles 2 irmãos. A Bíblia diz que ele anda em derredor, procurando como atacar, como pegar. Então ele fica estudando aquela pessoa e fica esperando uma oportunidade. Ele não pode agir sem o consentimento de Deus. Ele não pode agir sem o consentimento nosso. Talvez você poderia me perguntar: mas onde o senhor leu isso? Está escrito na Bíblia: não dê lugar ao diabo. E uma das coisas mais fáceis que tem é dar lugar a ele, porque o tempo todo nós erramos, e todo mundo. Nós erramos. E quando a gente erra, a gente está dando lugar a ele. E muitas vezes a misericórdia de Deus está nos libertando, mas não quer dizer que você não está na mira dele. E é interessante que nesse texto, de alguma forma, o inimigo encontra em um dos irmãos a pessoa exata para machucar o seu pai. E o pai entrega a ele a parte da herança e deixa. O pai sabia que aquilo não era bom. O pai sabia que aquilo não ia dar certo. E o pai sabia que também não adiantava falar com aquele filho que não ia ouvi-lo. Então, deixou. E a Bíblia diz que ele foi, desperdiçou tudo, gastou tudo, e começa a passar uma vida difícil. Eu quero que, a palavra não diz o tempo que isso aconteceu, quanto tempo levou, mas deve ter levado um bom tempo, porque também não se desperdiça uma certa quantia de qualquer jeito. Mas naquele momento que o filho não está em casa, aquele pai está triste, apesar de ele ter o outro filho ali, ele está triste. E também o outro filho está triste, porque o pai estava muito mais preocupado com aquele que se foi do que aquele que ficou. Então, se estabeleceu naquela casa um espírito de tristeza. Eu creio que, aqui falo eu,
que aquele pai orou por aquele filho, intercedeu por aquele filho, para que esclarecesse, para que Deus mostrasse a ele, no coração dele, o que estava acontecendo. A Bíblia diz que chega um determinado momento que ele perde tudo e começa a disputar. Ele vai tratar de porcos. Agora, se aquela mensagem chega para o pai, e o pai se torna mais atormentado ainda, porque diz: eu estou orando pelo meu filho, e o meu filho agora é um tratador de porcos, e está disputando comida com eles. Mas eu quero te dizer uma coisa, está escrito: a palavra de Deus não volta vazia. Talvez você possa estar orando, talvez você possa estar clamando por alguma coisa, e você sente que o mundo despenca na tua cabeça. Fala: meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz para que tudo isso acontecesse? E nós não entendemos a nossa situação. E a Bíblia diz que aquele filho, num determinado momento, talvez quando ele estava pegando aquela comida, o Espírito Santo começa a trabalhar com ele. E a Bíblia diz que ele cai em si. Ele cai em si. E começa a pensar: na casa do meu pai tem tantos empregados que vivem melhor que eu. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu fico pensando, irmãos, naquele pai que nunca fechou a porta para aquele filho. Quando ele à distância começa a ver aquele filho voltando, e ele já planejando o que ele ia falar, dizendo que não foi bom, que poderia ser apenas um serviçal do seu pai. E eu fico pensando naquele abraço. Eu estava adorando a Deus, Deus estava me mostrando isso. Aquele abraço. Sabe, não é simplesmente um abraço de: oh, como vai você? Ah, que bom te ver. Deus te abençoe. Eu creio que muito tempo. Porque diz que o pai agarrou o pescoço do filho e o abraçou. Mesmo o filho falando: eu não sou digno, eu errei, me faz um serviçal. O pai, não, os planos do pai eram outros. Deixa isso entrar no teu coração nessa noite. Os planos de Deus para a minha vida e a tua vida são outros. Eu não sei se muitas vezes a gente está numa situação que se sente até como comendo bolota de porcos, onde parece que tudo que a gente põe a mão dá errado. Mas eu quero te dizer que o Pai está intercedendo e esperando para te abraçar. E eu fico pensando naquele abraço. Aquele abraço, o pai não queria soltar o filho. Sabe aquele abraço que você dá, que você não quer soltar mais, de tanto que ama aquela pessoa, de tanto que queria ver aquela pessoa. Isso foi tão forte, que Satanás, através do irmão, começa a incitá-lo para ele ficar contra o pai e contra o irmão, porque ele sabia que o pai pôs uma palavra sobre ele. Ele disse a toda a casa: alegrem-se, porque o meu filho estava perdido e voltou. Alegrem-se. Então Satanás sabia
que com aquele ele não ia conseguir mais nada, então ele vai para cima do outro. Por isso que está escrito na Bíblia, a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus, vigia e ora. Cuide você que está em pé de não cair. Vigia e ora. Porque há alguém que anda em derredor, bramando como um leão, para tragar, sabe, engolir. E a Bíblia diz, Jesus disse, no livro de Marcos, no seu capítulo 3, a partir do verso, eu quero só destacar um verso aqui, o 27, porque Jesus está falando aqui uma lição tremenda. Mas ele disse assim, ninguém pode. Ele já estabeleceu, ninguém pode entrar na casa do valente para pegar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. Só então vai saquear a casa. O valente entra no coração daquele filho, rouba-lhe a tranquilidade de estar na casa do pai, de estar debaixo de uma cobertura, de estar em obediência. E ele entra naquela casa e rouba isso. O pai não, a Bíblia não diz que o pai procurou o filho. Não iria adiantar. Mas ele começou a orar para amarrar o valente. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que o valente tem te perturbado, meu irmão? O que é que o valente tem roubado nessa nação? E muitas vezes nós estamos orando só para que nós possamos ser libertos, mas não estamos defendendo território. Eu não estou aqui acaso. Você não está nesse planeta por um acaso. Você não é um descuido dos seus pais. Você está aqui para a glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ele disse, não pode entrar na casa sem primeiro amarrá-lo. Só então você poderá entrar e saquear aquela casa. Primeira coisa que eu vejo aqui. Ele diz, não pode se entrar na casa do valente. Tem um meio para entrar. Mas primeiro é preciso vencê-lo. Se o Senhor não tivesse trabalhado com Davi, um homem simples, pastor de ovelhas, se não colocasse sobre ele uma unção, se não desse a oportunidade dele enfrentar um leão, enfrentar um urso, pondo em risco até a sua própria vida. Irmãos, se nós não passarmos por nada nesse mundo, Deus não criou filhos. E se nós somos a imagem e semelhança do seu filho, com certeza nós vamos passar muitos problemas. Mas Jesus disse assim, eu venci. Que coisa poderosa. Simples, ele diz, eu venci, você vence também. Assim. Eu venci, você vence também. Porque não é por força, ele disse. Não é por violência. É pelo meu Espírito. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.
Sabe, irmãos, tudo é como a gente vê as coisas. Tudo como a gente pode ver. Quando você começa a entender as coisas de um modo diferente, como aquele filho, quando ele caiu em si. Houve um tempo que nós tínhamos um grupo que ministrava em Minas Gerais. E tinha um carro lá que servia a gente. Duro. Batia. Eu acho que não tinha amortecedor. Para andar naqueles lugares, né? E tinha um cavalo. E uma das vezes que eu fui lá, eu disse, não vou com esse carro não. Barbaridade, isso aí acaba com a gente. E eu falei, eu prefiro ir com o cavalo. E quando eu cheguei no lugar onde eu tinha que ir, irmão, não dava para fechar a perna. Porque aquilo sacode toda a vida da tua coluna. Tua perna fica raspando uma na outra ali, ficando em carne viva. E aí estava lá o carro, que ia voltar. Eu falei, eu vou voltar naquele carro. Irmãos, o carro era terrível. Muito, era só vendo mesmo, porque não tenho como descrevê-lo. Era terrível, só isso. Mas quando eu voltei sentado nele, mesmo batendo a coluna, batendo tudo, com a barulheira, eu estava no melhor assento que podia ter. Tudo é questão de você ver a situação que você está passando agora de um modo diferente. Quando Deus muda a tua visão, quando Deus muda as tuas coisas, como Ele faz isso? Pela palavra. Cada vez que Josué saía para fora da tenda e via todos aqueles líderes ali, pronto para enforcá-lo e contestá-lo, ele entrava para dentro da tenda dele. Falava, Deus, não é comigo, isso não é comigo. E é quando Deus dizia, eu não te mandei, não mandei eu, não mandei ter bom ânimo, não mandei ter força, não mandei você meditar nesse livro dia e noite, eu já não disse que é você que vai fazer esse povo atravessar? É isso aí, glória a Deus, saía da tenda. Paz, dificuldades ali, ele volta para a tenda. Eu devo ter feito isso, acho que várias vezes, mas a Bíblia diz que 3 vezes Deus teve que pegar firme com ele. Porque a gente ora, né? E você diz assim, tem uma palavra entre os cristãos que diz assim, quanto mais eu oro, parece que o mundo cai em cima de mim. Não. Significa que as tuas orações estão funcionando. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. E ele diz, você não tem como. O poder, nós precisamos desse poder sobrenatural. Por favor, vamos até o livro de Lucas. Lucas no capítulo 4. A partir do verso 1, disse assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Ele sai daquele momento do Jordão, do batismo, ali o Senhor o envolve com o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E aí diz que ele vai ser levado agora. Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. Não foi o inimigo que fez isso. Foi o Senhor que fez. Bendito seja o nome do Senhor. E diz aí,
ele foi para lá no Espírito. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Meu Deus, que legal. Eu acho um joinha isso. Você é cheio do poder, você quer o poder, você busca o poder, e Deus te leva para o deserto para enfrentar o diabo. Parece um ditado: quem vai carregar quem? Ou você carrega o diabo que te carregue, ou você o vence. Como vai ser? Senhor, eu quero poder. Senhor, me dê poder. Quero poder para ressuscitar mortos. Meu irmão, você nem sabe o que está falando. O dia que você levantar o primeiro morto, acabou teu sossego. Porque vai ser uma bateção na tua casa. Todo mundo vai te chamar. Acabou teu sossego. Você não vai mais poder viajar no Corpus Christi. Já era. Deus poderoso. Queremos me dar, Senhor, eu quero buscar, eu quero o conhecimento. Meu irmão, o conhecimento é como uma montanha de sucesso. Você tem que aprender que aquela montanha não é tua. Você não faz parte daquilo. E nem aquela montanha faz parte de você. Esse é o sucesso. E você vai subir essa montanha se ela te deixar, porque muitas vezes ela te derruba. E quando você chegar no topo dela, no topo do sucesso, você vai descobrir que fez um esforço enorme para nada. Só para chegar lá em cima e poder enxergar mais que os outros que estão embaixo. Mas tudo que você precisa para viver, não dá para viver lá em cima, meu irmão. Você vai ter que descer. E não pode descer pelo mesmo lugar que você subiu. Sucesso. Sucesso. Jesus não procurava o sucesso, nem ele era tão bem conhecido. Fato que Judas teve que beijar no rosto para saber quem era Jesus. E ele fala para os soldados: aquele que eu beijar é o cara que vocês têm que prender. Então ele não era tão conhecido assim. Nós queremos isso, queremos o poder, me dê o poder. E Deus pergunta: para quê? Davi acaba de ser ungido, acaba de receber uma unção de rei. Porque o sacerdote, quando derrama o óleo só era derramado sobre profetas, sacerdotes. E ele derrama o óleo sobre aquele rapaz e o declara rei. Mas ele não sabia o que era isso. Ele foi cuidar das ovelhas de novo. Aí precisou Deus intervir. Precisou Deus intervir. Precisou Deus colocar um Golias. Qual o Golias que te afronta ou tem afrontado você esse mês? Qual o Golias do seu sentimento que te afronta ou que realmente te atacou?
quiseram pôr em cima dele algo para ele enfrentar o Golias, mas ele sabia que para ganhar a casa do valente, primeiro ele tinha que ganhar o valente no mundo espiritual. E quando ele vai para enfrentar Golias, ele diz: hoje. Não disse amanhã, disse hoje. Um garoto, um jovem, sem armadura, sem arco e flecha, com uma funda, contra um soldado que segurou um exército inteirinho de medo. O que tem te segurado, meu irmão? O que tem feito te desistir? O que é que tem feito muitas vezes você ter medo? O que é muitas vezes você ter, às vezes, até orado para dizer: Senhor, me leva, porque eu estou cansado dessa vida. O que tem feito você correr? Louvado seja o nome do Senhor. Como pode? Não há lógica disso. Um jovem enfrentar alguém que é treinado. Quantas vezes você mesmo não passa por isso? Ou eu, você. Não é para mim. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu sou pequeno. Eu não sei como fazer. Eu não vou conseguir. Mas Deus trabalhou com ele, de modo que o levantou e começou a fazer umas ofertas para ele. Irmãos, às vezes o Senhor precisa fazer umas ofertas para mim e para você, porque a gente está tão abatido, tão desesperado. E aí quando ele ouve aquele negócio, e eu creio que ali não foi o dinheiro que atraiu esse homem, porque ele não sabia nem lidar com o dinheiro, mas foi quando ele ouviu que o rei daria a mão da filha. Com toda certeza, o homem que tocava para o rei no palácio não tinha visto essa mulher. Talvez quantas vezes ela passou por ele, porque cheiro de carneiro é a coisa mais difícil de tirar. Talvez passou e, que cheiro de pasto, humilhando. Mal sabia ela que aquele camarada ia ser o marido dela. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ouvindo uma dessas mensagens assim, que às vezes os irmãos mandam, e com certeza é conhecida tua, porque são muito mais internautas do que eu. A mulher senta com o pacote da bolacha no aeroporto, sala VIP. E conforme ela pegava uma bolacha para comer, o cidadão que estava do lado enfiava a mão também e pegava uma. E a história diz que ela ficou indignada com isso. Não falou nada, mas foram até a última bolacha. Na última bolacha, o cidadão enfia a mão primeiro, quebra a bolacha no meio, dá metade para ela e ele come a outra metade. Isso a indignou mais ainda. Ela ficou tão indignada, tão nervosa, pegou o avião nervosa. E eu ouvindo aquela historinha.
Eu falei, agora eu preciso ir até o fim. Comecei a ouvir. Qual foi a surpresa quando ela abriu a bolsa e viu que o pacote que ela tinha comprado estava na bolsa. É ela que estava comendo a bolacha do outro. E o cara ainda dividiu com ela sem reclamar. O que eu e você temos falado da vida, irmãos? Quando acontece qualquer coisa, meu Deus, parece que o mundo caiu contra mim, o inferno se levantou. Ué, se você quer isso realmente, você quer que o inferno se levante contra você? Nem eu. Eu quero que o céu se abra. Amém? E me chame só a hora que for necessário. Porque tem gente que fala, eu quero ver o céu aberto, eu quero estar aos pés de Jesus, meu irmão. Aí pode ser que naquela noite você vai. E aí como é que fica? Amém? Quer entrar na casa do valente, meu irmão? Esse texto é muito legal. No fim daqueles dias, Jesus teve fome. Aí chegou o diabo para bater um papinho. Olha que coisa poderosa. Ele foi lá para testar o que ele recebeu. Mas pelo menos não estava sozinho, tinha alguém para conversar. Em tudo dai graça. Aí chegou o diabo e disse, tu és o filho de Deus? Sabe para quem ele estava falando isso? Para Jesus. Para Jesus. Sabe quem era Jesus? O Filho de Deus. E quem é o diabo? Também um filho de Deus, só que caído. Eles eram irmãos. É duro isso, né? Mas quantas vezes dentro da sua própria casa tem mais de um irmão, 2, 3, e um não fica cobrando o outro, irritando o outro, pedindo do outro? É. Fala, Jeová. Chega para o pai e para a mãe, olha lá o que fez para mim. Lá vai o pai tomar as dores do filho menor, ou do mais queridinho. Quantos traumas, quantas coisas a gente carrega, irmãos. Quantas decepções, quantas coisas que foram frustradas. O diabo chega para ele e falou, você não é o filho de Deus? Não foi Deus que falou, hoje eu te gerei, você é meu filho? O diabo sabia que era apenas uma criatura de Deus. Um dos anjos que caiu. E ele começa a tentar. E ele diz, você não é filho de Deus? Sabe aquele momento que você vai pagar suas dívidas? E não tem recurso. E vem aquela cobrança, você não é filho de Deus? Você não deu aquela última oferta? Que eu ainda te falei, olha lá, é a última. Vê lá o que você vai fazer. E você disse, não, eu vou dar. Aquelas orações que às vezes, muitas vezes, você ainda não veio a resposta. E vem aquele pensamento, não tem jeito. Está vendo? Deixa assim mesmo. Você diz, eu creio que é isso.
Você não é filho de Deus? Passei por isso, irmãos. Quantas lutas passei em todos esses anos da minha vida. E a primeira coisa, depois do avivamento da minha vida, que Deus manda pregar, era fé. Fé e finança, as duas coisas que eu estava mal. Eu estava desacreditado em tudo. Eu estava a fim de abandonar tudo. Eu estava cansado. Eu estava cansado de ir à igreja só cantar. Eu não me envolvia. Talvez os que me conhecem dizem, mas o senhor tinha cargos ali. Ter cargo não é envolvimento, meu irmão. Envolver-se com Deus é muito mais do que você ter um cargo na igreja. Envolver-se com Deus é Ele estar em você, você nele. E disse, você pedirá o que quiser e será feito. E nada te atormenta. Pode acontecer a coisa pior que for. Você diz, glória a Deus, louvado seja o Senhor, vamos em frente. Mas eu estava numa situação difícil. E naquela hora do avivamento, que Deus começa a ensinar finanças, era o momento que Ele mais mandava preencher, porque naquele tempo não tinha cartão tanto de... Esses cartões que tem hoje, preenche cheque, preenche cheque. E era cheque para cá, cheque para lá, e eu tinha que acreditar. Quando ia pregar, ele dizia, pregue fé. Você vai viver pela fé. Pregue fé. Às vezes eu olhava para aquela igreja, um grupo de pessoas pequenas ali, tinha 10, 15 pessoas. A maioria todos de idade, ali. E Deus falava, fale fé. Pregue fé. E quantas vezes eu dizia, Deus, eu não estou precisando para mim, como é que eu vou pregar? Um dia eu chego na igreja, está lá aquele grupo lá tinha até a quarta idade, quinta idade, gente de muita idade. Eu falei, pô, querem acabar comigo mesmo. E ele falou, pregue fé. Eu falei, Senhor, eu vou pregar fé para quem está vendo a luz no fim do túnel. Prega fé. Declara o poder. Tinha pessoas ali que não tinham nem casa. Declara que eles vão ter casa. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Aleluia. A Bíblia diz, quando algo te atormenta, quando algo te perturba, tira da frente dos teus olhos. Amém? O sapato fica me enchendo, então arranquei ele. Eu dou um jeito para tudo. O homem de Deus sempre tem uma resposta. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que eu ouvia sempre minha mãe, nunca vá com a meia furada. Porque você nunca sabe quando Deus vai pedir para você tirar o sapato. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, naquela noite eu olhei para aquele grupo e disse, eu vou pedir para eles orar por mim. Como eu vou fazer isso? Falou, pegue o óleo. Eu falei, como pegar o óleo, Senhor?
Se eu falar em óleo aqui dentro, aí é que eles vão me pôr no óleo, eles vão me matar. Não pode falar em óleo aqui dentro. Ele falou, pegue o óleo. E começa a orar por cura por eles. Havia uma das irmãs ali que precisava de uma moradia. Disse, profetiza na vida dessa mulher, ela vai ter uma casa dela. Deus poderoso. Quantas vezes eu cheguei em casa chorando, dizendo, meu Deus, será que essa palavra é vazia? E quando chegava na reunião seguinte, da outra semana, tinha mais gente. E aquelas pessoas com idade disse, olha, eu trouxe agora meu filho, eu trouxe meu parente, eu trouxe isso, porque eles queriam saber, eu estou passando bem, eu estou curado. Eu disse, você está mesmo? Estou. Vou mandar para os... Eu quase caí duro quando a irmã que foi profetizada a casa chegou e falou, pastor, porque eu não gostava que me chamasse de pastor, eu era empresário. Pastor, eu fiz, o que foi? Saiu a minha casa. E dentro de mim eu perguntava, e a minha prestação, Senhor? Quem paga? Os caras estão sendo curados, as coisas estão acontecendo, mas a minha prestação, quem paga? Ele dizia, prega fé. Está muito pouco o teu, não está dando nada para pagar a tua dívida. Prega mais fé, viva mais fé. Até que um dia aconteceu. E se me perguntarem como, eu vou dizer, não sei. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, o Espírito de Deus agora leva Jesus, ele diz, o diabo diz, ué, você não é o Filho de Deus? Você não é? Então, pega essas pedras, transforma em pão. Quantas vezes eu e você estamos querendo pegar pedras, gente de coração de pedra, que a palavra não entra de jeito nenhum, e você está querendo transformar em pão. Nem Deus fez isso, Ele multiplicou pães, nunca transformou pedra em pão. Ele disse, se você me permitir, eu tiro o teu coração duro e te ponho um coração de carne. E encho com a minha palavra, e então você será o pão da vida. Jesus sabia disso. Jesus disse, está escrito. Nem só de pão vive o homem. E elevando-se, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Já pensou, irmãos? Todos os reinos do mundo daquela época, ou da época atual. Sei lá, você já não estava mostrando Brasília? Não sei, Deus tem poder para ver o futuro. Disse-lhe o diabo, vou te dar toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem me teme.
E tem cristão que ora ainda. Se prostrado me adorares, será toda tua. Mas Jesus disse, está escrito. Como é gostoso, está escrito. Está escrito. Está escrito. Houve um tempo, irmãos, que todo mundo vinha profetizar no meu ouvido. Hoje não vem mais. Porque eu sempre vou dizer, está escrito. Deus não vai mudar a palavra dele. Está escrito. Está escrito. E eu não vou aceitar o que não estiver escrito. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, aqui começou a primeira jornada a Jerusalém. Levou-o a Jerusalém. Levou o mestre a Jerusalém. Estava no deserto. E Deus permitindo. O levou a Jerusalém. E o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, então se atira. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Sabe, irmãos, eu tinha um carro, existia um carro uma vez aqui no Brasil chamado Brasília. Eu acho que foi por isso que não foi para frente. Eu tinha um daquele. Você acredita? Meu Deus. Acho que 2. Olha, eu queria sofrer mesmo. E um dia eu fui jogar uma bola, essas coisas. E eu estava começando no avivamento, então, naquele tempo a gente usava muito o sangue de Jesus para passar na cadeira, para passar na parede, para passar. Então, o sangue de Jesus foi feito para passar na tua vida, meu irmão. O resto você põe o óleo. E aí eu fui e falei, Senhor, era um lugar meio tenebroso. Passo o sangue do Senhor aqui, sangue do Senhor ali, passei nas rodas. Quando eu voltei, não tinha mais nada. Acho que o pessoal do coisa passou lá antes, levou Brasília. E eu fiquei indignado com isso. Porque tiraram o volante e deixaram no lugar que ela estava. Só para me dizer, ó, nós vamos levar ainda sem volante, porque era um volante esporte, bonito. Eu falei, Senhor, esse é um volante tão bonito, né? Eu gosto dele. Né? Troquei, porque o da Brasília era tão grande que aquilo para dirigir era um terror. Ela passava na tua barriga que você ficava marcado 2 vezes. Era muito grande, parecia um negócio, uma roda enorme. Então a gente tirava e punha uma rodinha menor. E Deus teve misericórdia, falou, leva tudo, mas deixa só o volante, vai que ele gosta. Meu filho gosta do volante e tal. Deixaram o volante. Eu peguei o volante e... Ei, como Deus é bom! Porque aquilo era uma bomba. Graças a Deus que alguém levou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí fiquei com aquele volantinho na mão. Eu amo a minha vida. Cada experiência. Respondeu o Senhor,
Está escrito, está dito, não temerás. E você vai só amar o Senhor teu Deus e não vai tentar o Senhor teu Deus. Passadas as tentações de todo tipo. Então tem um tempo para acabar. Fica tranquilo, tá? Está quase acabando. Tá? Fica tranquilo, tá quase no fim. Está quase no fim. Pode ser que está até terminando, não sei. Fica firme aí. Amém? Só mais um pouquinho. Mais um burrito. Aguenta firme aí. Não tenha medo. Amém? Ele falou, está terminando. Passadas foram as tentações, apartou-se ele. Mas eu fico triste porque aqui podia ter um ponto final, mas tem uma vírgula. Até no próximo momento oportuno. Meu irmão, parece propaganda de televisão. Olha, é um pouquinho só, voltamos já já. No próximo momento vamos falar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que nós estamos vivendo, irmãos? O que nós estamos passando? Mas eu quero te chamar agora a atenção para o 14. Entrar na casa do valente. Ele diz assim, você tem que amarrar o valente. Porque se você conferir no livro de João 17:15, Jesus disse, eu não quero que os tire do mundo, mas apenas que o livre de quem? Do mal. Mas na verdade ele está falando, eu quero que os livre do diabo. Amém? Então Jesus, como é que está essa versão? Jesus voltou para a Galileia, aonde? Aonde? Por favor, irmãos, volte para o comecinho aqui. No verso 1. Como ele foi? E como ele voltou? Viu como você entra na casa do valente? Viu que as provações são para treinar você? O que adianta você estar cheio do Espírito Santo, mas não sabe usar? Agora Jesus volta no poder. É diferente. Agora ele vem no poder. Não adianta andar. Eu quero ser cheio. Senhor, eu quero ser cheio. Cheio. Você fica tão cheio que não dá nem para andar. Mas não está evangelizando, não está ajudando, ainda está bombando, está criticando, está fazendo um monte de coisa, não anda junto, não aceita nada, não participa de nada. Isso não está no poder. Mas eu estou cheio. Eu sei que você está cheio, mas você não consegue nem sair do lugar. Agora ele vem no poder. No poder. No poder do Espírito. Jesus vem no poder do Espírito e regressou para Galileia. Aí sim, a sua fama correu. Não é sucesso. Sucesso é o que o mundo queria dar. Sucesso era aquilo que Satanás queria dar. Sucesso foi aquilo que, dessa notícia que deram há pouco, parece que é artista aí, quiseram, né? O fã quis até dar não sei se era uma bitoca, o que era? Ou era um tiro mesmo? Hã? Era um tiro? No fim, quem levou o tiro? Quem não tinha nada a ver com isso. Nem conhecido era. Ficou conhecido depois do tiro. Olha que tiro. Agora ficou conhecido. Quem é você? Eu sou aquela que levou o tiro. É. Pô, mas eu nem ouvi falar de você. Pois é, agora você está ouvindo. Eu sou a mulher do tiro. O sucesso mata as pessoas. O sucesso mata a tua família. O sucesso
mata você, mata teus relacionamentos. É diferente. É diferente de fama. A fama é diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Ponto 2, o Senhor diz assim: você tem que amarrar o valente. Não adianta só entrar na casa do valente. Você tem que amarrar o valente. É preciso saquear. Saquear o quê? Tudo aquilo que ele se apossou dos seus sentimentos, dos teus pensamentos, das tuas coisas. Ele se apossou disso, ele roubou. Ele diz: precisa entrar lá. É necessário entrar, amarrar ele e tomar as coisas que ele roubou. E para que isso seja necessário acontecer, é preciso primeiro amarrá-lo. Como você amarra? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Cada vez que ele atacava Jesus, Jesus o amarrava com a palavra. Ele atacava numa outra área, Jesus amarrava com a palavra. Ele atacou na terceira área, Jesus o amarrou com a palavra. Bendito seja o nome do Senhor. O único que pode derrotar. No livro de Atos, coloca para mim Atos, no capítulo 10, o verso 38. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: o Espírito Santo está sobre Jesus. Está sobre Jesus. Eu fui enxertado em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus está sobre Jesus para quebrar correntes, libertar cativos. Então você tem que dizer o seguinte: se eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, estou enxertado nele, então essa palavra, essa unção que está com o meu mestre, está sobre mim. Está sobre mim. Bendito é o nome do Senhor. Porque ele disse: você foi enxertado nele. Você faz parte com ele na herança. E ele foi tentado, ele foi perseguido, ele foi crucificado. Então não espere que alguém venha alisar você. Isso é sucesso, é do mundo. É para te trair. Não é de Deus. E o que diz a palavra? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e andou, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus está com ele, porque Deus está com você. Não importa os problemas, não importa as coisas. Não importa que eu tinha faturas para pagar. Não importa que eu tinha coisas para fazer. Deus continuava dizendo: impõe as mãos. Ore pelos enfermos. Ore para que essa pessoa tenha isso. Nem eu tinha minha própria casa. Ele dizia: ore para que aquela minha filha tenha uma casa. Amém. E havia momentos que eu dizia: mas Senhor, o que é isso? Ele disse: isto é a minha palavra. Eu falei: como é a sua palavra? Eu moro de aluguel, ainda estou devendo, um mês já está atrasado, vai para o segundo. E aí o que eu vou fazer? E o senhor quer que eu ore pelaquela irmã e profetize que ela vai ter uma casa? Ele falou: é. Ele me pergunta: por que você está perguntando isso para mim? Eu disse: porque o senhor está pedindo. Ele disse: Reinaldo, você é um milagre. Eu disse: eu sou um milagre, Senhor? É. Por quê? Eu escapei da morte? Não, porque vaso não fala. E você está falando.
Você está questionando. Isso é milagre. Eu falei, Senhor, acho que o Senhor está tirando uma comigo. Porque ele disse, você não tem lido, filho? Que eu sou o oleiro, e você é o barro, e você é o vaso, e que eu dou a forma ao vaso que eu quero. E quem é você, como vaso, para vir falar com o oleiro a forma que deu? Nunca mais eu abri a boca com o Senhor. Eu só digo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Às vezes eu tenho que mudar toda a minha agenda, todo o meu compromisso, todas as minhas coisas, arrumo confusão com um monte de gente. Mas eu digo, eis-me aqui. O senhor quer assim? Vai ser assim. Não reclamo mais. Não falo mais. Quem é o barro para reclamar com o oleiro que deu a forma? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E com o passar do tempo, um dia, estava no banco, sentado ali, conversando com umas pessoas, chegou um conhecido, e conversa vai, conversa vem. Ele disse, eu tenho uma casa para vender para você. Falei, para mim? Como? Vou pagar como? Vamos lá ver, pelo menos. Fui lá ver a casa. Casa pequena, tal, boa, bem aconchegante. E no quarto, assim, entre o quarto e a sala, havia uma roda, assim, bem escura de coisa queimada ali. Eu falei, será que foi um centro isso aqui? Eu falei, mas o que houve aqui? Eu falei, não, pessoal que não deu certo, mas está tudo bem. Mas eu vendo a casa para você. Eu falei, mas eu vou pagar essa casa como? Ele falou, como você puder. Como eu puder? Sim. De vez de eu alugar para você, você compra e vai pagando. E uma hora acaba. Eu acho que ele estava querendo se livrar da casa. Eu falei, negócio fechado. Aí fui perguntar para os vizinhos. Quem morou nessa casa? Foi uma família aí. E foi assaltado. Estruparam os filhos, mataram não sei quem, atiraram no outro e queimaram todos os móveis lá. Fizeram uma fogaréu, quase pegou fogo na casa. Eu já tinha comprado a casa. Eu falei, é. Eu fui para o Senhor, eu falei, Senhor, eu posso fazer uma perguntinha? Ele falou, vaso não fala. Vaso glorifica e obedece. Louve a Deus pelo que você tem. E eu passei a louvar. Irmãos, a casa era bem simples. A casa do fundo, a casa do lado, a outra casa, a casa da frente eram casas bem... Tinha portões elétricos e tal. O meu era manual. Eu tinha que descer do carro, abrir o portão, né? Não tinha aquele botão. Apertava o botão, eu mesmo ia lá e abria. Apertava o botão, entrava eu no carro. É manual. A casa do fundo foi assaltada. O ladrão entrou e pelo meu quintal e deixou a marca da parede lá do pezão dele. O cara devia ser grande, porque tinha um tamanho de um pé, meu. O do lado foi assaltado, deixou a marca do pé também na parede. O do outro lado, à madrugada, eu escuto, socorro, socorro. Saio para ver o que era. Prenderam todo mundo dentro do banheiro lá dentro. Entro lá de madrugada para tirar a turma do banheiro. Chama a polícia, foi assaltada. A minha só era local de passagem. Passavam por ali e deixavam a marca. Falei, Deus poderoso. Ele falou, está vendo aí não? Se quisesse,
já tinha feito. Uma noite acordo, aquele barulho no forro. Eu falei, estão fazendo um buraco no forro para entrar dentro da casa. Eu vou ver o que é isso. Saí quieto. Vou abrindo um espaço. Saiu um gato de lá de dentro. Quase eu caí da escada. Aquilo veio para cima de mim. O gato gritou e eu gritei também. Deus poderoso. Morei ali durante muito tempo. Muitos anos. Nunca mexeram comigo. O vizinho do lado mudou, falou, não aguento mais ser assaltado. Falou, senhor Reinaldo, levanta esse muro. Eu falei, mas como é que eu vou levantar o muro? Não, eu levanto o muro para o senhor. Então levanta. Ele levantou um muro que não dá mais nem para ver mais minha casa. Só dá para ver o telhado. Levantou um muro que eu não via mais nada. Eu falei, meu Deus, pôs um portão enorme lá. Mas não adiantou nada. Continuaram entrando. Ele se cansou, mudou. O do fundo mudou. O do lado vendeu a casa. Fiquei eu sozinho. Mas toda noite eu tinha que chegar e abrir o portão para entrar. Irmãos, não pensa que o bicho deixa a gente em paz. E uma noite, quando eu estava chegando em casa, eu vi o vulto lá esperando. Eu falei, olha, ele está esperando só eu chegar para abrir o portão e encostar em mim. Eu não vou entrar. Peguei, dei a volta no quarteirão, passei na outra esquina e olhei. Ele tinha mudado de lugar. Falei, meu Deus, e agora? Vou ter que dormir no carro. Com criança dentro do carro. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar rápido em frente, para pelo menos eu ver a posição que ele está. Passei rápido e não vi ninguém. Parei na esquina, olhei de novo, ele estava lá. Falei, não é possível, vou ter que enfrentar isso, seja o que Deus quiser. Entrei, parei no portão. Quando eu desço, o vulto vem. Irmãos, era um pedacinho da rabiola de uma pipa que ficou no fio. E conforme o vento balançava, olha o que é o medo. Então, quando eu ia do lado de lá, a sombra estava para cá. Quando eu passava aqui, a sombra estava aqui. E eu fiquei dando volta no quarteirão por causa de um fio de uma rabiola. O que te apavora nessa noite? Que nós vamos amarrar o valente em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor, porque Ele disse, o poder está em Jesus, você está enxertado nele, então a unção está sobre a nossa vida. Eu tomo posse disso nessa noite, eu tomo posse disso para esse mês, para essa semana. Eu não sei o que vamos enfrentar, mas eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Oh, bendito é o nome do Senhor. Ele vai pegar a maldição e vai trocar. E vai fazer virar uma bênção. Não deixa o medo começa a olhar, o medo começa a nos pegar. E daqui a pouco nós ficamos com medo, não queremos mais sair, temos medo disso, medo daquilo. Não. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Bendito é o nome do Senhor. E nós vamos entrar e roubar a casa do valente. Chega de ficar sofrendo tanta humilhação, irmãos. Chega de sofrer tantas coisas. Deus quer fazer algo poderoso. Era essa palavra que eu queria te entregar. Chega. Em nome de Jesus. Recebe. Se você tem ouvidos. Recebe o que Deus tem para você. Recebe algo novo de Deus, o novo de Deus.
Talvez você esteja até na lista para perder seu emprego. Se prepare para receber o novo. Se prepare para receber o novo. Se prepare para receber a tua nova residência. Não sei, talvez você esteja até com as suas contas todas atrasadas. Prepare-se para receber o novo de Deus. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Não tenha medo, não tenha medo. O propósito que Deus está colocando, se é de Deus, no teu coração, não tenha medo. Recebe isso. E seja o nosso Deus glorificado. Vamos estar em pé. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor. Aleluia.